Irmãos, bom dia. Mais uma vez nós estamos juntos aqui para estudarmos um pouco a palavra de Deus e hoje nós estamos no capítulo 15 e 16 do livro Homem Nota 10, que é o livro que nós temos estudado nesse período aí, nesse trimestre, que foi referente à família. Quando nós falamos de Homem Nota 10, nós estamos aí nos remetendo a uma aprovação, mas não só uma aprovação das pessoas, mas uma aprovação de Deus para nós. Então nós precisamos estar atentos a isso, aquilo que fazemos, aquilo que pensamos, como agimos, e isso tudo a partir da nossa casa, quando nós podemos nos expor um pouco mais. Talvez lá fora a gente consiga disfarçar algumas coisas, mas é em casa que nós nos encontramos à mesa, é em casa que nós ficamos de pijama, É em casa que nós estamos na intimidade do lar, da casa, com os filhos, com a esposa, e é ali que a gente se revela. Então, esses fatos que nós temos visto aí no mundo, quando fala do aumento da pedofilia, o aumento dos crimes, de tantas coisas que a gente vê falando aí, e principalmente da violência doméstica, que o salto absurdo da violência doméstica, também do índice de divórcio nesse período também muito grande, fruto talvez dessa falta de convivência no lar, genuína e pura como deve ser. Esse período de pandemia que nós estamos vivendo, também eu falei hoje com o irmão de manhã, é um momento de reavaliarmos a nossa vida. Se por um lado a igreja estava nas quatro paredes, hoje nós estamos muito mais abertos, a igreja pregando o evangelho aí. Então nós precisamos aproveitar esse tempo em casa, e a partir de casa, sim, nós nos tratarmos para a gente chegar na igreja e sim lá, no todo, na comunhão dos irmãos, no templo, sermos uma igreja sadia. A igreja somos nós e nós precisamos trabalhar isso dentro da nossa casa. O interessante é que Jesus, ele nos prepara e a palavra de Deus vai nos orientar naquilo que nós passaríamos. E eu vou ler para os irmãos 2 Timóteo 3, de 1 a 4. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, aí agora importante, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfadados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Nós vemos aí no livro de 1 João 5,19 que o mundo ele jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Nós não temos que esperar coisas diferentes daquilo que nós temos visto, porque o mundo jaz no maligno. E o mundo ele é resultado daquilo que o inimigo planta no mundo, nas pessoas que estão lá. Então isso não deve nos assustar, mas deve nos fazer vigiar. Como assim? Sim, se eu não ficar atento, eu posso sim estar igual ao outro. Eu posso sim começar a ter comportamentos do mundo. E isso não é de um dia para o outro. Isso é de pouco a pouco. Nós vamos adquirindo essas vivências e isso vai nos fazendo assim. Então nós precisamos estar atentos que em Filipenses 2,15 vai dizer que nós, como luzeiros, nós precisamos resplandecer onde nós estamos plantados. A luz, ela faz toda a diferença quando ela está acesa. A luz apagada não faz diferença. A Bíblia diz que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. E aí eu quero perguntar a você, você é o sal grosso ou você é o sal refinado? Pensa um pouquinho. O sal grosso é aquele que você usa no dia do seu churrasco. Você usa de vez em quando. Você usa para dar o sabor à carne no sábado ou num dia qualquer de festa, mas você não usa o sal grosso todo dia. Você usa sim o sal refinado. Esse você usa todo dia. Então todo dia ele faz a diferença dele no seu prato. E aí isso vale pensar. Então ser amigo do bem trata, e quando fala de ser amigo, quem é o amigo? É aquele que ama.
Amigo do bem descreve alguém que ama o que é bom. Você pode ser um amigo do bem. E isso é interessante. Ele trabalha para realizar o bem e ele tem prazer nisso. Eu conversava com uma pessoa essa semana e falamos sobre isso, que nós podemos ser benignos ou nós podemos ser malignos. Benignidade é aquele que maquina o bem. Ele está sempre maquinando o bem. Ele planeja fazer o bem. Mas existe a malignidade. É aquele que planeja para fazer o mal. Ele está sempre voltado para o mal. Isso é muito sério. Quando na casa da gente, então, isso se dá. E se você parar para analisar, a vida cristã é como um passeio pelo pomar lá do Éden. Imagina a cena. Você tem um pomar e Deus te dá uma ordem, não toque nisso, não faça isso. E você tem a mesma opção que Adão e Eva teve, de colher os frutos que você quer. Você tem o livre-arbítrio, né? Deus não invade o coração da gente, Ele bate a nossa porta para entrar. Então, ser amigo do bem, primeiro, significa que ele é inimigo do mal, né? O primeiro negativo, ou seja, se eu sou amigo do bem, automaticamente eu sou inimigo do mal. Porque como pode eu ficar no muro? Como pode eu uma hora viver uma coisa, outra hora eu viver outra coisa? Isso nos confronta diretamente. E eu gostaria que você se sentisse confrontado por isso, não é? Será que você é o cara benigno? É aquele que maquina coisas boas, planeja coisas boas, tem boas intenções, bons intentos para a sua casa, para a sua igreja, para o próximo, não é? Você é desses ou você é aquele que fica maquinando mal? Maquinando mal. Isso reflete o nosso relacionamento com Deus, né? Nós precisamos ser distinguidos do mundo, apegados à prática do bem. É uma marca do cristão fazer o bem. Nós precisamos ver como Cristo fez. Nosso modelo não é o outro aqui. O nosso modelo é Cristo. Quando eu olho para o outro, eu corro o risco de errar e de me decepcionar, porque eu posso decepcionar você. Você decepciona alguém, porque nós somos humanos. Enquanto humanos, nós pecamos, erramos. Mas, quando olhamos para Cristo, nós não temos uma razão para sermos diferentes, porque Ele foi perfeito em tudo. Ele praticou todo bem, Ele é o nosso modelo. Nós precisamos estar olhando para Cristo. Não fique olhando para as pessoas, usando pessoas como argumento para que você não se posicione. Você precisa se posicionar como um cristão. Para sermos amigos do bem, nós precisamos ser inimigos do mal. Nós não podemos ficar no meio do caminho. Uma hora eu pratico uma coisa, outra hora eu já faço de outra forma. Não há como fazer dessa forma. Precisamos sim tomar uma posição. E a posição é de sermos servos de Deus, né? E como servos de Deus, nós somos criados à imagem e semelhança dele. O mundo vai ver Cristo em nós. Quando nós formos amigos do bem, formos justos e piedosos. São características de um crente, são características de um cristão. Se de repente você não consegue, mas você precisa. Se olharmos para o mundo hoje, falarmos de justiça, talvez nós ficamos muito decepcionados. Decepcionados com os nossos governantes, decepcionados com as pessoas que nos rodeiam. Por isso que o nosso foco precisa ser Cristo. E Paulo lá em Romanos vai dizer isso, Romanos 7, 24, eu queria ler com você. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem somos nós? Quem somos nós sem o Senhor? Somos desventurados, somos largados. Mas pelo Senhor nós não somos condenados.
Então não seremos condenados nas nossas atitudes quando formos justificados por Cristo, né? E se você olhar como que isso se manifesta, deve se manifestar em primeiro lugar na sua casa. O Salmo 101, eu não vou ler aqui, mas eu gostaria de convidar você a ler esse salmo em casa. E o Salmo 101, o versículo 6 vai dizer assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Muito importante, né? Olha o versículo 3: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. E aí o versículo 3 vai terminar que nada disso se apegará em mim. Ou seja, nada disso vai ficar entranhado na minha carne e no meu coração. Eu vou me afastar de coisas injustas. Eu vou me afastar de coisas erradas, né? E aí Deus falando que os olhos dele vai procurar quem? Os fiéis da terra. Irmãos, às vezes nós estamos tão preocupados com coisas banais e nós perdemos o foco daquilo que é mais importante, né? Então, fique focado naquilo que Deus tem para você na sua casa, a partir da sua casa. Fique focado nisso. Seja um homem de Deus a partir da sua casa. É o tempo que Deus tem dado. É bom estar na igreja. Eu estou louco para ver aquele culto alegre, a gente poder se abraçar. Vai ser muito bom. Mas nós precisamos ter isso em casa. Eu sempre digo nos cultos, quando eu posso, estou lá, e eu falo: faça da sua casa um lugar de adoração. Faça da sua casa um lugar onde você possa servir ao Senhor com alegria, a partir da sua casa, né? A integridade começa com Cristo em nós. E isso estende-se à nossa casa, à nossa família, mas também nos nossos relacionamentos. Provérbios 13, 20, eu vou ler para você também, diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então, olha bem, procure ver as companhias com quem você anda. Eu quero te fazer uma pergunta: quem tem te aconselhado? Quem é seu conselheiro? É um crente? É um homem de Deus? Irmãos, quem são os nossos amigos? Eu conversava com um irmão um tempo atrás e ele me disse que ele mudou aqui para a região, para a nossa cidade, e ele falou assim: olha, eu comecei me juntando com alguns irmãos até da igreja, mas esses irmãos não me aproximavam de Cristo. E aí eu comecei a participar de um outro grupo, com outras pessoas, e essas pessoas sim me aproximam de Cristo. Para mim foi um testemunho muito interessante dele, né? Ter essa percepção, isso é muito importante para nós. Nós precisamos estar atentos a isso, né? A transformação da mente, ela vem pela lavagem cerebral, que nos permite experimentar a boa vontade de Deus. E aí Romanos 12, 1 e 2 também vai dizer isso, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Os nossos passos precisam nos levar em direção à vontade de Deus. O homem de Deus, ele vive aquela santa tensão em estar no mundo, mas sem ser do mundo. Esse é um grande desafio para nós enquanto homens, né? E enquanto homens de Deus também nós precisamos ser justos. A primeira palavra justo tem duas dimensões, uma vertical e uma horizontal. Então nós vamos ver que somos justificados por Deus, mas essa justificação ela está aqui na direção horizontal, ou seja, eu preciso, como justificado por Deus, eu preciso estar sendo Deus na vida da minha família, sendo Deus na vida dos meus amigos, dos meus relacionamentos, e sendo e refletindo Deus aonde eu estou plantado. Eu queria orar por você, agradecer a Deus pela sua vida e convidar você a não deixar de participar conosco na semana que vem novamente. Senhor, muito obrigado por essa manhã, nós te agradecemos por esse dia, pela tua palavra.
que o Senhor venha nos ajudar a ser amigos do bem e dessa forma sermos inimigos do mal. Nos ajude a ser piedosos, amorosos, que nós reflitamos, Pai, a Tua graça e o Teu amor. Meu irmão, fica na paz, que Deus abençoe.